todos. Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a estudar integrais impróprias. Veja que quando nós estudamos cálculo 1, ou matemática para engenharia 1, ou cálculo fundamental 1, nós estudamos as integrais de Riemann, né? Aqui que se chama integrais de Riemann, né? Integrais de Riemann são aquelas quando nós definimos a partir de somatórias. Somatórias, né? Quando fazemos uma partição de um determinado intervalo, né? E exigimos que a função seja limitada ou, para nossos problemas, que ela seja contínua, por exemplo, né? Então, ali podemos definir tranquilamente a integral de Riemann. Mas, veja, pode apresentar duas coisas que não tínhamos na integral de Riemann. A primeira, né? Que a função pode ser, não pode ser contínua em todo o intervalo. Pode ser descontínua em alguns pontos do intervalo. É uma coisa, né? E também, quando vocês estudamos a integral de Riemann, vejam que os limites de integração eram finitos. Tanto o limite de integração inferior como o superior. O que acontece se os limites de integração não são finitos? É permitido que um deles se tenda para infinito ou os dois, por exemplo, né? Nesses dois casos, não vamos a ter problemas e não vamos a saber resolver usando simplesmente a integral de Riemann, né? Então, essas duas empecilhos, vamos a dizer assim, vão a ser motivo para estudar um novo tipo de integrais, que vamos chamar de integrais impróprias, certo? Mas elas se baseiam fundamentalmente na definição da integral de Riemann, certo? Então, vamos lá. Vejamos, né? Como dizia, quando estudamos a integral de Riemann, a integral definida, que é dessa forma que está aqui, né? Aqui a função f de x, geralmente nós assumíamos que ela era uma função contínua, né? Ou limitada sobre certos aspectos. Mas, geralmente, se você fala que a função é contínua no intervalo AB, perfeito. Isso aí garante que a integral exista. E também observam os limites de integração A, B, eram finitos. Certo? Agora, nós gostaríamos de estender esta definição para os seguintes dois casos. Quais são esses dois casos? Primeiro, né? A função não é contínua ou não limitada num intervalo AB. Ou seja, aqui se refere que ao menos não é contínua em alguns pontos, certo? Não em todo o intervalo, em alguns pontos, né? E a segunda é que os limites de integração inferior e ou superior sejam infinitos. Tá certo? Tanto A ou B, ou os dois, A e B, sejam infinitos. Ok? Então, vamos analisar cada um desses casos. Primeiro caso, né? A função integrando, f de x, não é contínua, né? Isto é, pode ser infinita em A ou B, ou em algum ponto interior do intervalo AB. Ok? Então, a função pode não ser contínua no extremo do intervalo, extremo esquerdo do intervalo, pode ser em A, não pode ser contínua no extremo direito do intervalo em B, ou em algum ponto interior, ou em alguns pontos interiores. Ok? Vamos supor isso para a definição, né? A função não seja contínua no intervalo, aliás, no ponto A. Obviamente, quando no intervalo estamos falando de limite à direita, né? Porque se você pega limite à esquerda de A, você sai do intervalo. Então, tem que ser à direita, né? Vamos supor que no ponto A, a função não seja contínua, né? Descontínua, então. Vai ser igual a mais ou menos infinito. No entanto, existe a integral, vejam aqui, de B ou de X. Aqui essa letrinha aqui se chama o X, né? De X até B. De f de x. Vejam que esse X, ele pertence ao quê? É no intervalo aberto em A, a intervalo fechado B. Então, esse X é um número maior que A. Se ela não é contínua em B, aqui você, obviamente, vai pegar o limite lateral à esquerda de B, porque à direita ela estaria fora do intervalo, né? Aí, no entanto, vai existir a integral de A até eta, que está aqui, né? Esse eta que está aqui, ele vai ser menor que beta. Por isso que está aqui, tá vendo? Eta menor que beta. Menor que B, aliás. E aqui, se é um ponto interior, ou C é um ponto interior, por exemplo, né? Que ele não é contínuo, né? No entanto, existe esse limite aqui. Aqui você, o que vai fazer? Você divide o intervalo AB em duas, né? De A a C e de C a B. E aqui, no primeiro integral que está aqui, você procede
tal como aqui nesse caso segundo, e na segunda integral, tal como no caso que está aqui. Ok? Esse quando o problema é quando a função não é contínua. Você procede aqui, né? Desses casos aqui. Agora, quando os limites de interação são finitos, né? Ou os dois ou um deles. Por exemplo, aqui, né? O limite de interação superior aqui é infinito. Decimos que vai existir essa integral, ou chamamos f de x é integrável, tá certo? No intervalo que está aqui. Se existe aqui, então decimos que f de x é integrável. Aqui nesse caso aqui, o limite de interação é inferior, né? Menos infinito. E aqui também decimos que se existe esse integral, a função é integrável, né? Nesse intervalo. E agora aqui, quando os dois limites são infinitos, né? Tanto inferior como superior. Se existe esse integral, então decimos que a função é integrável. Bom, agora vamos a... Colocado esses problemas, vamos agora matematicamente definir como que se procede quando nós temos essas duas formas de integrais impróprias. Isso aqui foi a introdução. Então vamos a definir agora, né? Então vamos a chamar... tem alguns livros que chamam integral imprópria de primeira classe, de primeiro tipo, ou simplesmente tem outros que não dão nome aos bois. Vamos a... Para fixar, vamos a chamar, né? Dizer, vamos a chamar integral imprópria de primeira classe a quais integrais? Então vejamos aqui, né? Seja f definida e não limitada no intervalo AB. Não limitada no intervalo AB, certo? Por exemplo, ela não é contínua no ponto extremo direito do intervalo f de b. Ela pode ser mais ou menos infinita. Mas ela é Riemann integrável, ou seja, existe a integral a la Riemann no intervalo A de J. Esse J que está aqui, veja que é um número que é menor que B. Menor que B, tá certo? Ele não é B, menor que B. Só um minuto. Parece que alguém está tentando entrar. Impressão minha. É um número menor que B, tá certo? Está aqui. Este J, ele é maior ou igual, pode ser maior ou igual a A e menor que B. Então, nesse caso aqui, quando a função não é contínua no extremo direito do intervalo B, como que se define a integral? Então, veja aqui, né? Primeiro, você calcula a integral como se fosse de Riemann. Você vai calcular o J, você vai pegar menor que B, valores menores. Vamos supor que se o B é igual a 8, por exemplo, né? O J seriam valores menores que 8, né? 7,99, 7,9999, alguma coisa assim. Bem próximo de 8. Então, você calcula essa integral, que está aqui de Riemann, veja que o J não é B, é menor que B. Uma vez que você calculou essa integral, obviamente a integral vai depender do quê? Vai depender de J. Ok? Vai depender de J, usando a fórmula Newton-Leibniz. E você calcula o limite. Obviamente, quando o J tende a B pela esquerda. Se esse limite existe, então dizemos que a integral imprópria está bem definida. Existe. Então, dizemos que, então, que a integral imprópria converge. Essa é uma forma de calcular. Também tem outra forma de calcular. Veja aqui, né? Primeiro vai calcular a integral de Riemann. Aqui. Que forma? Como a função não tem problemas no A, então deixa tranquilo. O problema está em B. Então, o que você vai fazer? Você vai subtrair o B, um número arbitrário positivo muito pequeno. B menos epsilon. Então, quando você calcula essa integral aqui, de Riemann, ela vai depender do epsilon. Concorda? E aí você vai calcular o limite. Como o epsilon é arbitrário positivo, né? E tende a zero pela direita, arbitrário positivo, obviamente. E se esse limite aqui existir, então dizemos que a integral imprópria converge. Então, nós podemos usar ou essa definição aqui ou a segunda. Qualquer uma delas são equivalentes, certo? Então, nesse caso, se existem os limites, então dizemos que a função é integrável no intervalo AB e a integral imprópria vamos a definir da seguinte forma, né? Então, a integral imprópria, veja aqui, de A até B de f de x, lembrando que a função f, ele não está definida em B, ela é infinito, né? Então, essa integral que está aqui vai ser igual a quê? Ou essa integral que está aqui, esse limite que está aqui, ou esse limite que está aqui. Qualquer uma delas você usa. Tudo bem? A isso nós chamamos integral imprópria de primeira classe, ou seja, quando a função não é contínua
em algum ponto do intervalo. Nesse caso, só para fixar a definição, nós estamos escolhendo que a função não é contínua no intervalo, aliás, no ponto extremo do intervalo. AB. Tudo bem? Aqui vou parar o chat aqui. Se tem alguma dúvida, podemos continuar. Tudo certo daí então, professor. Segue o jogo, né? Tá. Vamos agora... vamos agora definir o que acontece se a descontinuidade está no extremo esquerdo do intervalo, em A, por exemplo. A definição vai ser a mesma, né? Só que vamos agora supor agora que a descontinuidade está no ponto A, certo? Nesse caso, decimos aqui, se vai existir a integral, veja aqui o eta que aparece aqui, ele é maior que A e menor ou igual a B, certo? Se existir qualquer um desses limites, tanto essa como essa, né? Veja que a diferença com a definição anterior só estava na ubicação. Aqui estava na definição anterior, o problema estava em B, né? Aqui o problema está em A. Então, esse eta que está aqui, ele é maior que A, ou seja, ele se aproxima de A para a direita, né? Ou você adiciona a A um número arbitrário positivo, como já é epsilon, né? Aí você calcula essa aqui de Riemann e depois calcula o limite. Então, se existe qualquer um desses dois limites, então dizemos que a função é integrável no intervalo AB, e a integral imprópria você pode definir de qualquer uma dessas formas, ou dessa forma aqui, ou dessa forma que está aqui. Certo? Aí você escolhe, depende de cada um de vocês. As duas definições são equivalentes. E aqui, uma observação, né? No caso, por exemplo, ela vai possuir um número finito de valores, onde ela não é limitada. Vamos supor que ela não seja limitada, ou não seja contínua, né? Esses pontos x1, x2, x3, xn-1, certo? Nesses pontos que está aqui. Tais que esses pontos são diferentes, então vamos supor que são diferentes, então eles podem ser escritos assim, certo? x1 menor que x2, x2 menor que x3, assim vai. Ok? E vamos a supor também que existem essas integrales, por exemplo, né? Essa integral que está aqui, ela é um caso particular da integral x1, né? Seria um caso particular dessa forma que está aqui. Isso aqui. B. Seria essa forma que está aqui. Vou voltar rápido. Essas integrales que estão aqui a partir da segunda, eles têm problemas nos dois extremos, né? Tanto em x1 como em x2, né? Porque pela hipótese, a função não é limitada nesses pontos. Então, a função não é contínua nos extremos do intervalo. Então, como que você vai fazer aqui, nesses aqui? Aí você calcularia o quê? Por exemplo, entre x1 e x2, você escolhe qualquer número. Vamos supor que seja o c, por exemplo, né? Então, c é um intermediário de x1 e x2. Então, a integral de x1 até x2 da função f é igual à integral de x1 até c mais a integral de c até x2. E essas duas integrales que foram divididas, né, são casos particulares das definições que nós acabamos de introduzir faz pouco tempo, né, nas slides anteriores. A mesma coisa com a terceira integral e até n-1 integral que está aqui. Ok? Então, nesse caso, aqui a hipótese é que essas integrales existam, né? Então, essas integrales impróprias existam. Então, se as integrales impróprias existam, apesar que ela tem um número finito de n pontos onde a função não é contínua, né? Então, decimos que a integral imprópria de A até B é dada pela somatória de todas essas integrales que tem. Ok? Agora, nós vamos a definir agora as integrales de segundo tipo. Então, para o primeiro tipo, eram para as funções que não eram contínuas em alguns pontos do intervalo. Segundo tipo, vamos a dizer quando os limites de integração são infinitos. Ou os dois, ou um deles. Então, vejamos aqui. Tem uma função f definida para todo x maior ou igual a a, certo? Tem um a fixo, por exemplo. Então, o domínio da função vai ser x maior ou igual a, certo? Para a direita. Diz que a função f é Riemann integrável no intervalo de a até a maiúscula, com a maiúscula maior ou igual a a, né? Se existe esse limite aqui. Esse limite aqui que está escrito aqui é uma integral de Riemann, certo? Porque a função é contínua e os limites de integração
são finitos. A e A minúsculo e A são finitos. No entanto, lembrando que o A é um número tão grande. Então, quando você calcula essa integral, que vai depender de A maiúscula, né? Aí você tem que pegar o limite. Certo? E aqui pega o limite, porque não estamos supondo que a função está definida para todo x maior ou igual a. Então, você, do ponto A, tudo para a direita, né? Por isso, né? Então, se existe esse limite que está aqui, quando você calcula a integral que vai depender de A maiúsculo, né? E calcula o limite, e o limite existe. Quando que diz que o limite existe? Quando o limite é único e quando o limite é um número. Um número, certo? Lembrando que infinito não é um número, né? É uma ideia de uma coisa. O infinito é uma ideia de uma coisa tão grande, algo tão grande que você não pode imaginar, né? Então, mas não é número. Mas o A, aparentemente, era um número. Só que o A, ele vai tender para infinito. Então, se esse limite existir, então dizemos que a função f é integrável no intervalo de A até mais infinito. E a integral imprópria, como se calcula, né? Você primeiro calcula a integral de A minúscula até A maiúscula, certo? Calculou isso aqui, depende de A maiúscula, aí calcula o limite. Então, se o limite aqui existir, ou seja, vai ser um número, então decimos que a integral imprópria aí vai ser igual a esse número. Ok? E ali também decimos que a integral converge. Quando esse limite é igual a um número, então decimos que a integral converge. Um único número, obviamente, né? Analogamente, se o limite de integração é inferior, ele tende para menos infinito, por exemplo, né? Você calcula da mesma forma, essa parte antes do limite que está aqui, é um integral de Riemann, né? Que vai depender de A maiúsculo, aí você calcula o limite. Se esse limite existe, então significa que esse limite é um número, né? Então decimos que a função f é integrável, em que intervalo? De menos infinito, aqui está aqui aberto, não é fechado, não. Aqui foi um erro meu. É ao contrário, aqui fechado em A e aberto em infinito, certo? Aqui foi um erro meu. E a integral imprópria de menos infinito até A, a função define-se como sendo o quê? Primeiro você calcula como integral de Riemann, que depende de A maiúscula, e depois toma o limite, né? Como já dissemos que esse limite existe, então a integral imprópria converge para esse número, né? Em ambos casos, nós dizemos que a integral imprópria converge quando a integral é igual a um número. E, obviamente, aqui nós podemos definir também a integral imprópria quando os limites de interação, os dois, tendem para infinito. Ali, o que você faz? Aqui você vai particionar, escolhe dois elementos, por exemplo, de A até B, né? A, B. Aqui é a integral de menos infinito a integral de A até B e a integral de B até mais infinito. A primeira integral e a terceira integral, eles se calculam de acordo com as definições que nós acabamos de introduzir, né? Nas slides anteriores. E aqui, por hipótesis, esta integral existe. Certo? Existem as integrales, tá vendo aqui? Essa integral existe. Portanto, a integral imprópria, quando os dois limites de interação tendem para infinito, calcula-se dessa forma. Ok? Essas seriam as definições formais de integrais impróprias, né? De primeiro tipo e de segundo tipo. Tudo bem, pessoal? Podemos considerar exemplos ou tem alguma coisa para esclarecer na definição? Tudo bem, professor. Tudo bem, então vamos lá. Então vamos considerar alguns exemplos, né? Veja. Considere a função f de x igual a 1 sobre a raiz quadrada de x. Aqui, o intervalo de definição vai ser x maior que 0 e menor ou igual a 4. Obviamente, aqui, se você observa, a função não é contínua em 0. Não é certo? Por que não é contínua? Porque ela não está definida em 0. Porque quando x é igual a 0, aqui o denominador se anula, é 0, né? Portanto, não tem sentido a função. Ou seja, se não tem sentido a função, significa que a função não é contínua, né? Porque para que a função seja contínua, temos que observar três coisas, né? Primeiro, a função tem que estar definida nesse ponto. Segundo, tem que existir o limite da função quando x tende a esse ponto. E terceiro, o valor desse limite tem que ser igual ao valor da função. Mas como a função não está definida no ponto zero, então, portanto, ela já não é contínua. Ok? Não é contínua. Então, nós temos um problema no intervalo esquerdo. Porque observa-se quando f de 0 igual a mais infinito, né? Agora, o que podemos dizer, então, com relação à integral imprópria? Se nós queremos calcular a integral imprópria,
da função 1 sobre a raiz quadrada de x no intervalo de 0 a 4. Então, vamos calcular usando a definição, né? Como o problema aqui é no lado inferior aqui, integral, o que vamos calcular aqui? Então, veja aqui, vamos a usar a segunda... Só vou voltar um pouquinho aqui. Aqui, por exemplo, né? Quando o problema está aqui no limite de integração inferior, ou usa essa definição que está aqui, ou essa definição que está aqui, certo? No nosso caso, o A é 0 e o B é 4. Então, aqui você vai somar ao limite inferior, interação, que nesse caso seria 0, vai somar um número epsilon. Esse número epsilon que está aqui é um número arbitrário positivo, né? Ele tende a 0, mas 0 pela direita. Ok? Então, vamos usar essa definição aqui. Essa definição aqui acho que é a mais usada, né? Mas nada impede você usar essa também. Tá, vamos lá. Vamos voltar aqui. Pronto, aqui, né? Então, tem aqui 0 mais sempre dá epsilon, ok? Então, a gente vai calcular primeiro a integral. Tá certo? A integral vai depender de epsilon. Por que vai depender de epsilon? Porque o epsilon está no limite inferior da integração. Certo? O limite deixa para depois. A primitiva de 1 sobre a raiz quadrada de x, todo mundo já sabe, é igual a 2 vezes raiz quadrada de x. Ok? E aqui usa a fórmula de Newton-Leibniz, né? O teorema fundamental do cálculo, né? Você evalua desde epsilon até 4. De fato, aqui vai ser quando x é igual a C2, aqui está constante, vamos escrever fora do limite. E aqui, quando x é igual a 4, vai ficar raiz quadrada de 4, menos, quando x é igual a y, menos raiz quadrada de y. Ok? Tá. Vamos calcular o limite. Aqui tem 2. O primeiro termo que está entre parênteses é raiz quadrada de 4, que na verdade seria 2. E 2 não depende de epsilon. Portanto, o limite de uma constante é a própria constante. Então, temos aqui 2, que multiplica a 2, menos o limite de raiz quadrada de epsilon. Mas epsilon tende para 0. Se epsilon tende para 0, então a raiz quadrada tende para a raiz quadrada de 0. Tende para 0. Ok? Então, o que ficou? 2 vezes 2, 4. Então, como a gente calculou o limite aqui, deu um número, então decimos que de fato, essa integral imprópria, ela converge e é igual a 4. Ok? Assim de fácil. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo é quase parecido, né? Vamos considerar a função f de x igual a 1 sobre x, e aqui nós temos um intervalo de 0 até 1. Aqui, de novo, observa que a função não é contínua em 0, né? Por que não é contínua? Porque f de 0 é mais infinito. Mas o que podemos dizer com relação à integral dessa função no intervalo de 0 a 1? Será que ela converge? No exemplo anterior, nós vimos que essa integral converge, né? Porque quando calculando a integral, deu esse número 4. Agora, o que podemos dizer com relação a essa integral? Então, vamos calcular usando a definição, né? Veja que o problema está no limite da integração inferior, o 0, né? Então, vamos usar a definição. Essa integral aqui é igual ao quê? O problema está aqui seria 0 mais epsilon, dá epsilon. Calculamos primeiro essa integral que depende de epsilon, depois o limite, né? A primitiva de 1 sobre x é o logaritmo neperiano de x, está aqui. E pela forma de Newton-Leibniz, valamos de epsilon até 1. De fato, aqui vai ser logaritmo, quando x é igual a 1, vai ser logaritmo de 1 menos o logaritmo de epsilon, ok? Logaritmo de 1, todo mundo já sabe, é igual a 0. Então, temos o limite, ficou aqui menos, obviamente, coloquei. Limite do logaritmo de epsilon. E aqui, nós sabemos que o logaritmo, ele está definido para números positivos, né? No entanto, quando o número, nesse caso, epsilon, tende para 0 pela direita, o logaritmo tende para menos infinito. Como tende para menos infinito, aqui tem um menos aqui precedendo, então dá mais infinito. Nesse caso, decimos, então, que essa integral imprópria diverge. Certo? Não converge, diverge. Tudo bem isso aí, esse exemplo? Até agora eu tô de boa, professor. Tudo bom, perfeito. Tá, agora veja que vamos estudar a convergência da seguinte integral. Veja que aqui estamos trabalhando com constantes, né? Tem aqui a integral de a até b. Qual é a função? 1 sobre b menos x alfa.
certo? E aqui fala que o alfa é um número real, ok? Obviamente, aqui, talvez para alunos que não estão acostumados a trabalhar com parâmetros, não fica difícil, né? Porque ele quer colocar, quero saber qual é o número, né? Então, veja aqui, a função 1 sobre b menos x. É fácil ver que a função... Na pergunta, será que a função é contínua no intervalo AB? O que vocês acham? A função é contínua no intervalo AB? Qual é a função? A função é 1 sobre b menos a elevado a alfa, né? Então, a pergunta é, essa função é contínua no intervalo AB? O que vocês acham? Eu acho que não, professor. Por quê? Porque se for o B ali, vai ficar B menos B, aí daria 0. É isso mesmo. Então, observa-se que essa função não é contínua no ponto B. Porque, como falou agora Danilo, né? Quando x é igual a b, nós teríamos que o denominador é igual a 0. Portanto, a função seria infinito. Então, o problema aí é o b. Certo? Só para situar aqui. E agora, veja que nós temos o alfa, que está no numerador, né? Aliás, o alfa é expoente e é real. Então, nesses casos aqui, quando você vai analisar esse tipo de exercícios, você vai, primeiro, vai analisar o que acontece se alfa é igual a 1, por exemplo. Vamos a voltar aqui. Se alfa é igual a 1, primeiro caso, né? Vamos analisar alfa igual a 1. Se alfa é igual a 1, nós temos que nossa função vai ser 1 sobre b menos x. Só, como está aqui. E aqui essa função, como falamos, ele tem uma descontinuidade no ponto B. Certo? Então, o que vamos fazer aqui? Então, o B, vamos a subtrair um número positivo arbitrário. De tal forma que esse número positivo arbitrário, ele tende para 0. Ok? Tá. Então, vamos a fixar nossa atenção só na integral, o limite depois. Aqui, a primitiva de 1 sobre b menos x é fácil de calcular. É igual a menos logaritmo neperiano de b menos x. Agora, esse menos que está aqui, eu coloquei antes do limite, né? Ok? E vamos avaliar de o quê? Desde a até b menos epsilon. De fato, subtrai aqui. Quando x é igual a b menos epsilon, aqui vai ficar b menos, parênteses, b menos epsilon. Então, vai ficar epsilon aqui. Está vendo aqui? Menos, agora quando x é igual a, vai ficar menos logaritmo de b menos a. Esse termo que está aqui, o segundo, esse aqui não tem nenhum problema com epsilon, não depende de epsilon, seria uma constante, né? O problema vai ser aqui. Mas quando epsilon tende a 0, como já vimos, o logaritmo de epsilon tende para menos infinito. Não é? Então aqui tem um menos infinito e uma constante. E nós sabemos que quando você tem infinito ou menos infinito, se você soma ou subtrai qualquer número, ele vai continuar sendo infinito ou menos infinito. O infinito é imutável com a soma ou subtração de constantes reais. Portanto, essa expressão do parênteses vai ficar menos infinito, né? Como tem um menos aqui no precedente, vai ficar então mais infinito. Então, significa que essa integral que está aqui, quando alfa é igual a 1, ela diverge. Ok? Já temos um resultado, mas os números reais não somente é alfa, não é alfa igual a 1, tem mais, né? Então, esse foi o primeiro. Então, vamos lembrando, né? Esse tipo de integrais, aliás, a integral desse tipo de funções, ele diverge para alfa igual a 1. Agora vamos a analisar se alfa é diferente de 1, ok? Veja que o B, ele continua sendo ponto de descontinuidade. Tá, então, veja, como é ponto de descontinuidade B, então o que vamos fazer? Igualzinho, por definição, limite quando o epsilon tende a 0 pela direita, do que da integral de A até B menos epsilon, certo? Da função 1 sobre B menos x elevado a. A primitiva de 1 sobre B menos x elevado a alfa é fácil de encontrar, né? Para ser fácil, vocês escrevem 1 sobre b menos x elevado a alfa em forma exponencial. Seria o quê? B menos x elevado a menos alfa. Uma vez feito isso aqui, já é fácil calcular a primitiva. Como se calcula a primitiva? Você diz b menos x elevado a menos alfa mais 1 expoente. Está vendo aqui? Menos alfa mais 1 aqui. E divide
pelo próprio expoente que está 1 menos alfa. Tá aqui. Bom, essa primitiva, né? E evaluada de A até B menos C. Aqui você vai substituir. Onde tem X, primeiro, substituir por B menos epsilon. Mas antes disso aqui, você vai colocar aqui o 1 sobre 1 alfa fora do limite. Que tá aqui, para não atrapalhar, né? Tá bom? Tá. Colocado 1 sobre 1 menos alfa fora do limite, então o que ficou? B menos X elevado a 1 menos A, né? Alfa, né? Aqui substitui X por B menos epsilon. Quando substitui, vai ficar epsilon elevado a 1 menos alfa. Ok? Tá aqui. Menos, agora quando X é igual a B igual a X, vai ficar B menos A elevado a 1 menos alfa. Esse termo que está aqui não tem nenhum problema. Certo? É constante. O problema vai ser aqui. Vamos analisar. Nós temos agora o que, né? O limite quando o epsilon tende para zero, para a direita, de epsilon elevado a 1 menos alfa. Esse vai ser o problema. O problema não é esse aqui. O problema vai ser esse aqui. Aqui vamos a calcular. Aqui vamos a levar em consideração o seguinte, né? Se um número tende para zero, vamos supor que a base tende para zero e o expoente é positivo, o limite tende para zero. Se a base tende para zero e o expoente tende ou é um número negativo, o limite é infinito. Tá certo ou não, né? Se a base tende para zero e o expoente é positivo, o limite é zero. Se a base tende para zero e o expoente é negativo, aí o limite é infinito. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Então. Se 1 menos alfa aqui é positivo, se 1 menos alfa é positivo, quando que é positivo? Ele é positivo quando alfa é menor que 1. Se alfa é menor que 1, esse limite aqui vai ser zero. O que vai ficar? Vai ficar só esse termo que está aqui. Como tem menos aqui, menos com menos dá mais, vai ficar B menos A elevado a 1 sobre alfa, sobre 1 alfa. Está aqui. Vai dar esse termo que está aqui. Agora, se 1 menos alfa é negativo, quando que é negativo? Se alfa é maior que 1. Portanto, aqui esse limite vai dar infinito, né? Infinito sumado ou subtraído com qualquer número vai continuar sendo infinito. Portanto, tem essa expressão que está aqui. Então, nós já chegamos a uma conclusão, né? Essa integral que está aqui, ela converge. Quando que converge? Só se alfa é menor que 1. E ela diverge quando alfa é maior que 1 e quando alfa é igual a 1. Ou seja, podemos dizer que ela diverge quando alfa é maior ou igual a 1 e converge quando alfa é menor que 1. Ok? Esse é o resultado que está aqui. Quando alfa é maior ou igual a 1, ela diverge. E quando alfa é menor que 1, ela converge. E converge para esse número que está aqui. Ok, pessoal? Tranquilo? Não precisa ir na lousa, está tranquilo, né? Por enquanto. Se precisar para a lousa, podemos ir à lousa, né, pessoal? Por enquanto está tudo ok. Segundo o Caio. O Caio falou que está tudo ok? Vamos lá para frente. Tem uma observação importante aqui que praticamente é um erro que cometem muitos alunos instantaneamente, né? Veja aqui. Se a função não é limitada em C, onde C é um ponto interior do intervalo AB, ok, aqui, né? Ela não pode ser usada a fórmula de Newton-Leibniz. Ou seja, a fórmula de Newton-Leibniz não é mais que o teorema fundamental do cálculo, nessa integral. Então, se a função não é limitada em algum ponto interior do intervalo de integração, não podemos usar o teorema fundamental do cálculo. Por quê, né? Vejam aqui. Um exemplo simples. Você tem aqui a função é 1 sobre x ao quadrado. E o limite de integração é menos 1 até 1. Ok? Se usa a teorema fundamental do cálculo, precisa encontrar a primitiva, né? A primitiva de 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x, certo? Menos 1 sobre x. E aí evalua de menos 1 até 1.
Quando valor aqui, vai dar igual a menos 2. E aí, aqui escrevi errado. Por que está errado, né? Porque a função 1 sobre x ao quadrado, ela não é contínua no ponto zero. Tá certo? Quando x é igual a zero, ela não é contínua. E o zero é um ponto interior do intervalo de menos 1 a 1. Então, nesse caso, você não pode usar a fórmula de Newton-Leibniz. Como se procede de forma correta, né? Você vai escrever, né? Esse integral que está aqui vai ser igual ao integral de menos 1 até 0 e de 0 até 1. Tá certo? Então, vamos calcular então aqui. Aqui você pode fazer uma mudança de variáveis, de tal forma que você pode dizer que isso aqui, porque pode ver função par, função ímpar. 1 sobre x agora é função par. Tá certo? Aqui, se você troca de sinal x por menos x, por exemplo, faça mudança de variáveis x igual a menos y, por exemplo, né? Aí você vai chegar que essa integral que está aqui é a mesma que está aqui. É a mesma. Ok? Tá. Esse integral que está aqui tem problemas em zero, né? Mas nós sabemos calcular aqui. O que você vai fazer? Aqui você, para o zero, vai somar um epsilon. Vai ficar aqui. Inclusive, já calculei diretamente. Aqui vai ser a primitiva de 1 sobre x. 1 sobre x ao quadrado vai ser menos 1 sobre x, né? Já ao menos coloquei aqui. Tá vendo aqui? E aí, valor de epsilon até 1. O que vai ficar aqui? Menos 2, limite. Quando x é igual a 1, fica 1. Quando x é igual a epsilon, vai ficar menos 1 epsilon, ok? Esse termo que está aqui não tem problema nenhum. Mas o segundo, aqui vai dar 1. Mas o segundo termo, 1 sobre epsilon, quando epsilon tende para 0, 1 sobre epsilon tende para infinito. Não é? Com sinal negativo. Então, essa expressão que está dentro do parênteses vai para menos infinito. E como aqui tem menos 2, vai ficar, então, mais infinito. E, portanto, essa integral diverge. Espero que essa observação sirva para vocês no futuro, né? Quando vão calcular. Você tem que observar se a função não tem pontos de descontinuidade no intervalo de integração. Se não tem, aí usam o teorema fundamental do cálculo, se é fácil encontrar a primitiva, né? Se não, você vai ter que dividir, né? Tal como foi aqui o caso. Como tem só um ponto de descontinuidade zero, então divide em duas integrais. De menos 1 a 0 e de 0 até 1. Tudo bem? Essa observação é bem importante, né? Professor, o senhor podia repetir, por favor? Todo ou alguma parte? A partir dessa transformação que eu não entendi, dessa troca que foi do 1 a menos 1, que passou de 0 a menos 1, eu não consegui acompanhar. Eu vou a descompartilhar aqui. Vamos a compartilhar a lousa, tá bom? Tomara que não dê problema, não. Assim, tá tranquilo. Aqui, a lousa está aqui. Tá certo. Então vamos lá. Então veja aqui. Nós temos a seguinte integral, a integral de menos 1 até 1. A função que nós queremos integrar é 1 sobre x ao quadrado de x, né? Então, nossa função subintegrando é f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, certo? Claramente, observa que f de 0 é igual a infinito. Certo? Mais infinito. Tanto se o x tende a 0 pela direita e pela esquerda. Ok? Não tem problema, então. Então, ela não é contínua em 0. Como ela não é contínua em 0, aqui não podemos usar o teorema fundamental do cálculo. Então, como só tem um ponto de descontinuidade que é 0, então, vamos a fazer o seguinte. Aqui tem menos 1 a 1. 1 sobre x ao quadrado de x. Isso aqui vai ser igual a quê? A integral de menos 1 a 0. Porque se você pega o intervalo, né? Aqui tem menos 1. Aqui tem 0 e aqui tem 1. Certo? E aqui tem a reta numérica, obviamente. Mas só não interessa esse intervalo que está aqui, né? Porque a função está definindo só nesse intervalo que está aqui. Então, veja, quando você tem... aqui usando a definição de integral, né? A aditividade aqui, dos limites de integração. Então, integral de menos 1 até 1 é a mesma coisa que integral de menos 1 até 0 e depois de 0 até 1, como eu vou fazer aqui. Que seria dx sobre x ao quadrado mais a integral de 0 até 1 dx sobre x ao quadrado.
Ok? Então, aqui a gente vai usar aqui a definição de limite integral imprópria de primeiro tipo, né? Porque aqui a função é descontínua no limite de integração aqui, superior. Então, isso aqui vai ficar aqui, você, primeiro aqui. Aqui eu posso escrever aqui um epsilon, aqui, e aqui fica menos 1. Assim, né? Aqui fica d x ao quadrado. Limite. E aqui vamos escrever aqui epsilon tende a 0, só que o epsilon vai tender a 0 pela esquerda, tá certo? Porque o epsilon não pode tender a 0 pela direita, né? Se tende a 0 pela direita, já estaria fora do intervalo de menos 1 a 0. Mas, aqui nós temos a integral de x sobre x ao quadrado, né? Aqui seria o que? De menos, aqui seria de 1 até 0. Mas aqui, seriamente inferior, aqui vamos colocar, então, epsilon. Aqui vai ficar limite, quando epsilon tende para 0, só que aqui o epsilon é maior que 0, certo? Pela direita. Ok? Foi esse aqui, né? Então, a gente pode calcular por separado aqui. Antes de calcular por separado, eu aqui, não sei quem me perguntou, né? Aqui eu usei o fato da função ser par. Por exemplo, prova-se facilmente que essa integral que está aqui é a mesma que essa integral que está aqui. É a mesma. Como comprova que é a mesma, né? Aqui faz mudança de variáveis. Por exemplo, x igual a menos y. Vamos só para provar aqui. Veja aqui. Tem aqui a integral de menos 1 a 0 de x sobre x ao quadrado. E aqui vamos fazer a mudança de variáveis. X igual a menos y, por exemplo. Certo? Igual a menos y. Com essa mudança de variáveis, como que muda os limites de interação? Quando x é igual a menos 1, o y vai ser igual a 1. Ok? Aqui menos y. Isso. Menos y. Quando x é igual a 0, y também vai ser igual a 0. Diferencial de x vai ser igual a menos diferencial de y. Então, vou colocar menos aqui, diferencial de y. E x ao quadrado, obviamente, vai ser y ao quadrado, né? E aqui usamos a propriedade, né? O sinal negativo aqui, ele pode invertir os limites de integração. Então, troca o menos por o menos vai trocar pela troca dos limites de interação. Então, aqui vai ficar aqui 0, 1 de y ao quadrado. Mas, como a integral independe de como você chame as letras, né? Então, aqui tem 0, 1. Vamos descer um pouco. E aqui você vai renomear por x ao quadrado. Certo? Por isso que eu escrevi aqui, né, nos slides. Isso aqui vai valer essa mesma integral, pois fica duas vezes a integral de 0 até 1 de dx sobre x ao quadrado. E aqui você aplica a integral imprópria para essa que está aqui. Mas também pode ser que você já vá aplicando a integral imprópria para as duas integrais, tanto para este como para esse, tá? Como fizemos aqui. E o resultado vai ser o mesmo. Tudo bem? Não sei se ficou claro mais ou menos a explicação. Não sei quem me perguntou. Ficou sim, professor. Obrigado. Bom, vamos voltar agora para os slides. Bom, vamos considerar mais dois exemplos aqui, né? Vamos analisar a convergência das seguintes integrais impróprias, né? Aqui as duas integrais impróprias são do segundo tipo, né? Porque vejam aqui, os limites de interação são infinitos. Infinito aqui, superior, na primeira é superior, na segunda também é superior. E a função aqui na primeira integral é 1 sobre 2 mais x. Ele não tem nenhum problema com zero. Quando x é igual a 0, vai dar 1 sobre 4, a integral. Então não tem problema com zero. E também não tem problema com nenhum ponto entre intervalo de 0 até mais infinito. Essa função tem um problema quando x é igual a menos 1. Aí teria um problema, mas menos 1 não está no intervalo de integração. Porque quando x é igual a menos 1, você teria que, dentro do parênteses, seria igual a 0. Ok? Aí teria um problema, mas como está de 0 a infinito, aqui não tem nenhum problema.
A mesma coisa aqui com a segunda integral. O problema é com o limite de integração superior. No intervalo, a função de 0 a... é normal, é contínua. Certo? Ok, então vamos tentar analisar a convergência ou divergência dessas integrais. Primeiro, né? Quem está mais acostumado aqui, ele já pode calcular diretamente a primitiva, a essas alturas. Ou pode fazer mudança de variáveis. Então, aqui, sinta-se livre a vocês a usar qualquer tipo de técnica de integração, né? Isso vai depender de cada um. Mas o mais fácil aqui é fazer uma mudança de variáveis. 2 mais 2x, por exemplo, igual a u, tal como eu fiz aqui. Certo? 2 mais 2x igual a u. Com essa mudança de variáveis, antes temos o quê? Então, a diferencial de u vai ser igual a 2 vezes a diferencial de x. Então, aqui fica que a diferencial de x vai ser igual a diferencial de u sobre 2. Então, com essa mudança de variável, veja como fica aqui. Então, no lugar da diferencial de x, vai ter diferencial de u sobre 2, está aqui. E 2 mais 2x ao quadrado vai ser igual a u ao quadrado. Certo? E aqui a primitiva aqui um meio você pode escrever fora da integral, ficaria a primitiva de 1 sobre u ao quadrado, como já vimos, é igual a menos 1 sobre u. E mais uma constante da integração, que está aqui. Né? E aqui, lembra, o que foi o u? O u foi 2 mais x, portanto, fica isso. Então, essa aqui é a primitiva dessa função. Veja que aqui é primitiva, está sem limites de integração. Por quê? Porque você sabe que o teorema fundamental do cálculo, ele liga a integral definida à integral indefinida, né? E na integral indefinida é importante saber as primitivas, né? Tá certo? Então, agora vamos calcular a integral. Veja que, no lugar de calcular limite inferior com infinito, vou colocar um lambda aqui. Certo? Aí depois eu calculo o limite quando o lambda vai para mais infinito. De acordo com a definição, né? Então, de acordo com a lambda que está aqui, o que faz? Okay. A gente já calculou, ou calculou aqui a primitiva, essa que está aqui, né? Aí escolhe uma primitiva, seria essa que está aqui. Tá vendo? Está aqui. E essa primitiva vai evaluar de 0 até lambda. Uma vez que você evalua, vai dar esse resultado que está aqui. Ok? Perfeito. Agora, decimos então, a integral de 0 a infinito da função que está aqui vai ser igual a quê? A integral de essa função que está aqui, quando o limite, né, dessa integral, quando lambda tende para infinito. Portanto, essa integral que está aqui, nós já calculamos, está aqui. Aqui. Certo? Você escreve aqui. E observamos que o segundo termo, que seria um quarto, não depende do lambda. Então, o limite vai ser um quarto. Mas o primeiro termo depende do lambda. Quando o lambda tende para infinito, então o denominador tende para infinito. Portanto, a fração vai tender para 0. O que ficou? Ficou um quarto só, né? Por isso decimos que essa integral imprópria converge e ela é igual a um quarto. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Quando a gente não tem problema com indeterminação de divisão igual a 0, fica tudo mais fácil, né? Como que é? Quando a gente não tem problema com indeterminação na nossa primitiva, fica tudo mais fácil, né? Ah, sim. Sim. Com certeza. Tá. Agora, a segunda integral, né? Só vou colocar para lembrar. Né? A segunda integral era o que? Praticamente parecido com a primeira, né? Aqui também o método para resolver vai ser a mesma coisa. Você vai fazer uma mudança de variáveis, 16 mais 2x igual a u, por exemplo, né? Vai fazendo aqui. Vamos. Praticamente é a mesma, né? U vai ser igual a 16 mais 2x, portanto, du vai ser igual a 2 vezes dx. Daqui vai ficar que dx vai ser igual a du sobre 2. Ok? Então, temos essa aqui vai ser a entrada indefinida, por enquanto. Está aqui. E aqui calculamos a primitiva de 1 sobre 2 raiz quadrada de u. Como podem ver, a primitiva vai ser raiz quadrada de u mais c. O que foi u? 16 mais 2x. Tá aqui. Então, aqui nós temos, essa vai ser a primitiva, ou as primitivas, de a função 1 sobre raiz quadrada de 16 mais 2x. Tá certo? Tá, perfeito. Agora, nós vamos calcular como o limite, o problema era o limite de integração superior, que tem para mais infinito, então vamos calcular para um certo número, lambda. Aí depois pegamos o limite, né? Então, aqui,
Pero o teorema fundamental do cálculo, esse aqui vai ser igual, que vai ser a primitiva, escolhe uma primitiva que está aqui, e evalua de 0 até lambda. E o resultado vai ser essa expressão que está aqui. Ok? Então, finalmente, né? A integral imprópria de 0 ao infinito vai ser o limite desta integral quando lambda tende para mais infinito. Mas essa integral que está aqui, como foi calculada essa expressão que está aqui, né? Tá vendo? Raiz quadrada de 16 mais 2 lambda menos 4. Quando lambda tende para infinito, o que acontece com a expressão que está dentro da raiz? Também tende para infinito. E aqui tem menos 4. Infinito, quando subtrai ou adiciona qualquer número, continua sendo infinito, né? Portanto, vai para infinito. E isso que significa, então? Significa que a integral imprópria diverge. Ok. Nesse caso, diverge, né? Agora, vejam que vamos a considerar mais um exemplo, né? Esse exemplo que nós estamos considerando são a base para a lista de exercícios que eu postei para vocês tentarem resolver. Praticamente, esses exemplos são a base, né? Então, vamos a prestar atenção. Veja aqui, né? Eu tenho aqui dois números, A e B. Os dois são maiores que 0. E a função está definida no intervalo AB. Então, veja aqui. Para esse intervalo aqui, f de x, 1 sobre x, a função é contínua. Está bem definido no intervalo AB. Por quê? Porque A é maior que 0 e B é maior que A. Portanto, é maior que 0, né? Então, significa que a função é contínua nesse intervalo que está bem. Se a função é contínua, então não tem nenhum problema quando você vai integrar com relação ao intervalo AB. Certo? E todo mundo já sabe, né? Calcula a primitiva e pela fórmula Newton-Leibniz, essa fórmula que está aqui. Agora só vamos mudar. O que acontece agora se o B tende para mais infinito? Então, como já sabemos calcular, quando o B tende para mais infinito, é o quê? Você calcula essa mesma integral aqui. No lugar de B, você calcula como se... Tranquilo, pode usar essa mesma expressão que está aqui, só que você vai tentar fazer o B tender para infinito. Certo? Como vamos fazer aqui. O B tende para mais infinito. O que acontece que está aqui seria a mesma coisa que está aqui, tá vendo? Esse é o limite dessa expressão que está aqui. E quando o B tende para infinito, antes de calcular infinito, vamos a calcular os limites. Primeiro tem o limite do primeiro termo, que seria 1 sobre 2a quadrado. Como é constante, não depende de B, ele fica a próprio número. E no segundo vai ficar limite de 1 meio vezes, aliás, menos, né? Menos 1 meio vezes 1 sobre B quadrado. Tá certo? Mas quando B tende para infinito, essa expressão que está aqui vai para 0. E o primeiro termo fica como está, porque não depende de B. Então, o resultado vai ser 1 sobre 2a quadrado. Como A é maior que 0, significa então que nesse caso, a integral converge. E ainda mais, né? Converge para o número 1 sobre 2a quadrado. Vamos lá, próximo exemplo. Aqui, por exemplo, né? Analise a convergência da seguinte integral. Eu tenho aqui a integral de 1 até infinito. Aqui, o que significa aqui? Aqui coloquei duas vezes diferenciais. Aqui 1, tá certo? Eu coloquei duas vezes aqui 1. X, no denominador x vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Veja que aqui nós temos dois tipos, em uma integral temos os dois tipos de integração, né? Uma é integral imprópria do primeiro tipo, porque veja que a função não está bem definida quando x é igual a 1. Se x é igual a 1, a raiz quadrada aqui, que está no denominador, se anula, para dar 0, né? E de outro lado, temos o limite superior de integração infinito. Tá certo? Então, pode acontecer que numa mesma integral, você tenha os dois tipos de integral imprópria, né? Tanto para a função ser contínua, como os limites de interação serem infinitos. Bom, nesse caso aqui, para evitar todo esse desgaste, né? A gente poderia usar, só que vai ser difícil calcular as primitivas, né? Então, vamos a calcular um todo, né? Esse tipo de integrais que está aqui, a gente sabe resolver. Veja que a gente resolveu esse tipo de integral. Qual era a técnica para, né? Era fazer uma mudança de variáveis. 1 sobre x igual a t. Certo? 1 sobre x igual a t. Ou, se você prefere, x igual a 1 sobre t. Com essa mudança de variáveis, que temos aqui, por exemplo, né? Primeiro, o que acontece quando x é igual a 1? Se x é igual a 1, o t vai ser igual a 1. Está aqui. Se x é igual a infinito, o t vai ser igual a 0. Está aqui. E agora, o que é o diferencial de x? O diferencial de x vai ser igual ao diferencial de 1 sobre t. Ou seja, a derivada de 1 sobre t vai ser menos 1 sobre t ao quadrado de t. Está aqui.
Aqui o x é 1 sobre t, e aqui no lugar de x coloco o t. Ficou essa parte que está aqui, né? Tá. Então, veja aqui, esse t que está aqui, ele vai subir. Por isso vai ficar no numerador aqui, menos t sobre t ao quadrado. Mas esse menos que está aqui, eu já coloquei aqui fora. Tá. E aqui, que vai ficar aqui? Vai ficar 1 raiz de 1 menos t ao quadrado sobre t ao quadrado. Raiz de t ao quadrado, vejam que o t é positivo, né? Então, raiz quadrada é positivo. Então, vai ficar aqui, raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado sobre t. E tudo isso aqui no denominador, ok? Esse tzinho que está aqui, ele vai subir aqui. Então, vai ficar t quadrado aqui, sobre t quadrado, cancela. Então, o que ficou? 1 sobre raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado, 0,1. Mas todo mundo já sabe que a primitiva de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado é arcosseno, né? Certo? É o arcosseno. Mas aqui, antes de fazer arcosseno, veja o que eu fiz, né? Esse menos que está aqui, ele vai permitir trocar os limites de interação. Troco esse menos por a troca dos limites de interação. Por isso fica integral de 0 a 1. E aqui calcula a primitiva de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado, vai ser arcosseno de t, que vai de 0 até 1. Calculando, vai ficar arcosseno de 1 menos arcosseno de 0. Arcosseno de 1 é π meios. Por quê? Porque seno de π meios é igual a 1. Arcosseno de 0 é 0, né? Por quê? Porque seno de 0 é 0. Por isso que o resultado dá π meios. Tudo bem, pessoal? Esse é simples? Precisa de explicação ou está transparente como um grande dia? Sinal de silêncio? Sinal que está tudo bem, né? Então, vamos lá. Tudo bem, pessoal. Isso aqui era com relação às integrais impróprias de primeiro e segundo tipo, né? Obviamente, o estudo de integrais impróprias não somente se restringe a você dizer se é de primeiro e segundo tipo, né? Tem integrais que você não sabe resolver ou não sabemos resolver, mas, no entanto, podemos indicar se ela converge ou diverge. Isso se chama critérios de integração. Infelizmente, esse aqui foge um pouco da emenda, né? Mas existem alguns métodos. Tudo bem, talvez eu volte um pouquinho nas próximas aulas, quando vamos estudar séries numéricas. Critérios de convergência em séries numéricas, para você ver que tem um análogo. Certo? Eu vou voltar. Mas, por enquanto, a gente sabe identificar integrais impróprias de dois tipos, né? E sabe como calculá-los, importante. O problema não é identificar, o problema é calcular integrais impróprias. Tem algumas que precisam algumas mudanças de variáveis para poder resolver, né? Ok, vamos ver algumas aplicações da integrais impróprias. Uma delas é a famosa função de gama, né? Função gama. Função gama é uma integral que aparece em muitas aplicações, não só na parte de análise, também análise complexo, né? Por exemplo, é usado para, por exemplo, quando a gente estuda soluções de pontos singulares em equações de segunda ordem não lineares, por exemplo, né? As soluções aparecem em termos de função gama. Também aparece, por exemplo, com as hipóteses de Riemann para encontrar a distribuição de números primos. Aparece bastante a função gama, né? Então, é uma função que sabendo conhecer as propriedades, você pode ter resultados importantes. Ok? Então, mas no nosso caso aqui, a gente vai ver o caso mais particular, mais simples da função gama. Vamos a mostrar que a função gama vai ser uma extensão do fatorial de um número. Certo? Aqui eu coloquei só para lembrar, né? Quando você define, aqui tem o n, um número natural, e que define o fatorial desse número, ele é igual a 1 quando n é igual a 0. Segundo o zero não é número natural, mas tem muitos matemáticos que consideram ser natural. Então, você não faz diferença, né? Se zero é natural ou não. Para a teoria não faz nenhuma diferença. Então, mas por convenção, o fatorial de 0 é igual a 1. E para outros termos, né? Como você calcula o fatorial de um número? Fácil, né? Você pega o número e vai multiplicando por seus antecessores. Fatorial de 5, por exemplo, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e acabou. Então, tá como está no exemplo aqui, por exemplo. Fatorial de 5, né? É 5 vezes 4 fatorial. Ali. Mas 4 fatorial é o quê? É 4 vezes 3 fatorial. E assim você vai calculando. Então, isso aqui é uma fórmula
de recorrência para calcular todos os outros fatoriais. Ok? Então, vamos a primeiramente, como se define a função gama. A função gama é um integral, né? Veja aqui, integral. Só que é uma integral muito complexa. Não só complexa pela complexidade dele, né? É complexa também porque a variável independente é complexa. O z é um número complexo, variável complexa, né? Uma variável complexa é um número que tem a parte real e a parte imaginária, certo? O i que todo mundo vê aqui, o i é o quê? É a raiz quadrada de menos 1, né? Ou seja, i ao quadrado igual a menos 1. E geralmente costuma-se indicar que a parte real desse número complexo, x, é positivo. Então, com essas hipóteses, nós vamos definir o quê, né? A função gama para uma variável complexa, com parte real x positiva, né? Define-se de 0 até infinito, do que? De t elevado a z menos 1 e exponencial de menos t de t, né? E aqui, de novo, a parte real desse número complexo é positivo. Ok? Como podem ver, a função gama é uma integral imprópria. Não somente porque o limite de integração aqui é infinito, também porque pode ser integral imprópria de primeiro tipo, né? Por exemplo, se o z aqui, o c positivo, né? O c, por exemplo, é igual a 1 meio. Vamos supor que seja real, 1 meio. Aqui tem t elevado a 1 meio menos 1. Daria t elevado a menos 1 meio. Ou seja, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de t. E aí teria problemas com zero. Tá vendo? O zero aqui. Então, pode acontecer que, dependendo do z, pode acontecer que a função gama seja integral imprópria de segundo tipo, já é, porque tem infinito. Mas pode ser que seja também de primeiro tipo. Tá certo? Um exemplo aqui. Veja que o z também é decidido que é parâmetro, porque a integral você está tomando com relação a t. Você integra com relação a t. Então, a integral vai depender do z. Tá certo? Por isso que calculamos gama de z. Ok? E aqui define-se uma forma de recorrência. Gama de z mais 1 é igual a z vezes gama de z. Ok? Então, agora nós vamos a restringir esse z, que era número complexo, para um caso particular. O z igual a n, natural. O que acontece com a função gama se o número complexo é um número natural? N. Então, teríamos o quê? Gama de n, certo? Troca z por n, né? Daí isso aqui está aqui. Ok? Então, nós queremos calcular essa função gama quando o parâmetro é um número natural. Como podem ver, é fácil calcular isso aqui. Então, veja aqui. Primeiro, vamos a mostrar se essa recorrência vale. Ou seja, quando você calcula gama de n mais 1 é igual a n vezes gama. Vezes gama de n, né? Então, vamos lá, então. Vamos calcular gama de n. Primeiramente, vamos calcular gama de 1. Aqui, né? Aqui. Gama de 1. Quando é n igual a 1, aqui vai dar 0, portanto, t de 0 dá 1, né? Então, ficaria só exponencial de menos t de 0 a infinito. Ok? Tá aqui. Tá como já está aqui. Mas a primitiva de exponencial de menos t, exponencial de menos t vai ser igual a menos exponencial de menos t. Tá aqui. E aí vai calcular pela forma Newton-Leibniz, ou com limite, se você prefere aqui, né? Já que é uma entrada imprópria. Ou antes de colocar aqui infinito, você calcula o W, por exemplo, né? Aqui seria o quê? Menos E a la menos W, né? Quando vai descer ao infinito. Aqui, aqui calcula o limite. Aqui o limite vai dar 1. Esse limite aqui vai dar 0. Portanto, dá igual a 1. Então, gama de 1 é igual a 1. Já encontramos. Se você provou essa fórmula que está aqui, é fácil encontrar gama de 2. Gama de 2 seria 1 mais 1, 2, né? E aqui daria 1 e aqui daria 1. Então, gama de 2 também é igual a 1. Mas precisa provar essa fórmula. Para fazer uso dessa fórmula aqui, vamos a provar que de fato é, né? Bom? Vamos a calcular, então, gama de n mais 1. Gama de n mais 1, para a definição, é o quê? A integral de 0 a infinito, t. Aqui, veja que aqui, no lugar de n, nós tínhamos n menos 1. Não é? Vamos voltar aqui. Está vendo aqui? N menos 1. Só que o n vai ser n mais 1. Por isso que fica n mais 1 menos 1, só n. Ficou n. E exponencial de menos t. E aqui nós vamos a usar a interação por partes.
Veja como entramos por partes, né? O que vamos a fazer aqui? Vamos a deixar TN fixo e vamos a escrever exponencial de menos T, diferencial de T como se fosse diferencial de exponencial de menos T com sinal negativo. Certo? Isso aqui facilmente se verifica, né? Se você desenvolve a diferencial, de fato vai dar essa expressão que está aqui multiplicado com menos. Uma vez que está aqui, usamos aqui vamos usar a forma de interação por partes. Que diz a interação? Veja que tem um menos antes, né? Eu coloco menos, colchete, vai ficar o quê? O primeiro fator Tn vezes o segundo fator exponencial de menos T. Menos, e aqui você vai trocar de lugar. Exponencial de menos T estava dentro da diferencial, sai, aqui. E Tn, que estava fora, entra, né? Então vai ficar diferencial de Tn. Mas diferencial de Tn vai ser igual a quê? N, que já coloquei fora, e a derivada vai ser Tn menos 1, aqui, vezes dt. Ok? Perfeito. Agora nós precisamos calcular o limite desse termo que está aqui. Quando o t vai para infinito. Está vendo? O t está indo para infinito. Vamos calcular aqui. Então vamos calcular esse termo que está aqui. Só. Certo? Tn menos 1 vezes exponencial de t quando t vai de 0 até menos infinito. Isso aqui podemos usar aqui como impróprio, né? O w infinito, esse tipo de expressão aqui. Primeiro, quando tende para infinito, seria esse limite aqui. Seria o quê? No lugar de t, vou escrever w, né? W, n menos 1, está aqui. E aqui vai ficar exponencial menos w. Ou 1 sobre e elevado a w. Menos, agora quando t igual a 0. Quando t igual a 0, esse aqui vai dar 1. E esse aqui vai dar 0. Portanto, esse aqui vai dar 0. Essa expressão que aqui vai dar 0. Okay, calculando esse limite aqui, veja que tanto a função potência como a função exponencial, os dois tendem a infinito, quando w tende para infinito. Só que a função exponencial cresce muito mais rápido, e isso aí é possível verificar usando a regra do L'Hopital. Usando a regra do L'Hopital, nós calculamos que esse limite tem que ser igual a 0. Por quê? Porque a função exponencial, ele cresce muito mais rápido que a função potência. A função potência, vamos dizer, potência n. Se você usa a regra do L'Hopital n vezes, você cancela a função potência. No entanto, a função exponencial, ela permanece a mesma, né? Porque a derivada da função exponencial é a mesma, Ok? Então, esse termo que está aqui é 0. O que ficou? Ficou o quê? Gama de n mais 1 vai ser igual, aqui tem um menos com menos, vai dar positivo, vai ficar n. Só que essa integral nova que apareceu aqui, se vocês observam, vai ser igual a gama de n. Aqui. Essa aqui são os gráficos para vocês observarem. O que está de verde é o gráfico da função exponencial, e o que está de ferrugem, né? Essa cor ferrugem é a função potência. E aí é fácil ver que a função exponencial ele cresce muito mais rápido que a função potência, porque a função exponencial ele está mais perto do eixo das ordenadas. Tá certo? Então, assim provamos aqui. Então, gama de n mais 1 é igual a esse limite aqui que calculamos era 0, menos. Essa integral que está aqui é o que? Gama de n, né? Por isso provamos, então, gama de n mais 1 é igual a n, gama de n. Com essa forma recorrente, já podemos calcular gama para qualquer número natural. Como dizia, né? Porque já calculamos gama de 1. Gama de 1 é igual a quanto? 1. Se n é igual a 1, aqui seria gama de 2 é igual a 1 vezes gama de 1, 1. Então, gama de 2 é igual a 2. Gama de 3. Gama de 3 aqui seria 2 mais 1. Então, gama de 3 seria igual aqui. 2 vezes gama de 2. Gama de 2 vale 1. 2 vezes 1, 2. Então, gama de 3 vale 2. E assim vai por diante, né? Gama de 4 seria 3 mais 1. Gama de 4 vai ser igual a 3 vezes gama de 3. Gama de 3. Gama de 3 é 2. 3 vezes 2, 6. Certo? Mas esses números que nós estamos verificando são números pequenos, né? Vai que ser 1 milhão, 2 milhões, aí daria muito trabalho, mas vamos a calcular. Aqui seria gama de 1 milhão, por exemplo. Aqui daria gama de 999.999 mais 1. Então, n vai ser 999.999, né? Substitui aqui e calcula. Vamos, recorrente, né? Mas
E aí você usa a recorrência com relação a n-1, depois n-2, né? Então, aqui está mais detalhado as contas. Vejamos, né? Professor, Oi. eu me perdi um pouco, porque não era... Então, faz -1 e depois coloca mais um de novo? Peraí. Vou voltar aqui o slide, aí você me diz qual é. Era aqui? Não, aqui não. Aqui? Não, naquele mesmo. Aí o senhor está fazendo isso. Sim. O que tem aqui? Me diga. Na primeira parte. Aí o senhor já soma mais um de novo no N? Não, esse aqui é o resultado que foi a parte. Vou voltar aqui. Aqui. Interação por partes. Veja, quando apliquei a interação por partes a essa integral que está aqui, né? Antes de aplicar a interação por partes, eu modifiquei um pouquinho a escrita. É a mesma integral, né? Aqui tem Tn e exponencial menos t de t, eu escrevi como sendo menos diferencial de... Aqui usei a interação por partes e deu esse resultado aqui, né? Esse desenvolvimento. E aqui verificamos que esse limite aqui dá zero. O que ficou? Ficou só essa parte que está aqui. Agora, quero que você observe a definição de função gama. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui. A função gama de n é o quê? É a integral de 0 a infinito. Aqui tem t elevado a n menos 1 vezes exponencial de menos t. Tudo bem? E vamos voltar aqui. E justamente essa integral que está aqui é gama de n. Esse aqui. É gama de n. Então, o que ficou? Gama de n mais 1 vai ser igual a quê? Aqui vai que tem um menos, né? Esse aqui, esse limite foi 0. Acabamos de calcular. E aqui ficou o quê? Menos por menos dá mais, vai ficar n vezes gama de n. Por isso que gama de n mais 1 é igual a n vezes gama de n. Certo. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tá. Agora, como falei, então, já temos uma recorrência, né? A recorrência, se você quer calcular gama de n mais 1, você precisa saber gama de n. Por exemplo, se você quer calcular gama de 200, aí você precisa calcular a gama de 199. E para calcular a gama de 199, você precisa calcular a gama de 98, né? 198, por exemplo. E assim você vai, né? Mas é impossível você verificar para todos os números, né? Então, a gente vai... Então, a ideia seria, então, expressar gama de n mais 1 em função de n. Aí ficaria fácil, né? Então, vamos lá, então. Vamos fazer isso aí, né? Então, chegamos a essa fórmula. Agora vamos expressar agora agora o objetivo é expressar gama de n mais 1 em função de n, só n. Então vamos lá, então. Perfeito. Gama de n mais 1, por definição, por a fórmula é igual que n gama de n, concorda? Tá, concordamos, né? Agora, o que temos? Agora, gama de n, por definição, aqui tem n, gama de n seria igual a quê? N menos 1 vezes gama de n menos 1. Concorda? Tá. Agora vamos expressar gama de n menos 1 em função de n. Então, veja, o do gama de n menos 2 ali, né? Então, tem n vezes n menos 1, que está aqui, que seria aqui. E agora eu vou escrever aqui gama de n menos 1. Gama de n menos 1 vai ser igual a quê? N menos 2, aqui, vezes gama de n menos 2. N é natural, veja que você está decrescendo, né? Não interessa o tamanho de n, pode ser 1 milhão, pode ser 8. Você está diminuindo, está vendo aqui? Você começou com gama de n. Aqui, no passo aqui já está gama n menos 2. Se você vai fazendo de forma recorrente, obviamente você vai chegar a gama de 1, certo? Porque vai estar diminuindo, né? Não interessa quantos passos você vai fazer. Então, tem aqui, então. Aqui, eu deixo fixo esses 3 números que estão aqui. E agora eu vou escrever, por exemplo, aqui o próximo passo que não escrevi, mas que está sobreentendido, né? Gama de n menos 2 vai ser igual a quê? N menos 3 vezes gama de n menos 3. Tá vendo como o n tá ficando n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4. E vai chegar um momento que vai ficar 2 gama de 2. 2 gama de 2 vai ser igual a 2 vezes gama de 2 vai ser igual a quanto? 1 vezes gama de 1. Por isso que você chegou aqui no final. E gama de 1, todo mundo já sabe, né? Igual a 1. Então, o que ficou aqui? Se você observa essa definição que está aqui, é a definição de n fatorial. Está aqui o n fatorial.
Agora, ficou fácil agora as contas, porque você tem agora o gama de n em função de n. Assim, por exemplo, né? O gama de 7 já é fácil calcular, né? Em vez de calcular esse integral complicadão aqui, em vez de calcular, você fala gama de 7 é igual a quê? Quando é 7, n mais 1 igual a 7, significa que n igual a 6. Então, significa gama de 7 igual a 6 fatorial. Facilitou bastante. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Ô, professor, Tudo bem. a parte real da nossa variável complexa sempre tem que ser maior que zero? Sim, para definir, tem que ser maior que zero. Beleza, obrigado. Maior que zero. Ele tem muitas propriedades, não falei, mas entrar já num curso de análise complexo, né? Tem muitas propriedades muito ricas, muitas propriedades que ele ajuda a calcular integrais complexas que seria muito difícil se não se conheceria essas propriedades, né? Mas, infelizmente, ele já sai da emenda, né? Tá. Existe também outra integral que não é menos importante, se chama a funções beta, né? Que ele tem uma relação muito estreita com a integral, a função gama, né? Então, vamos a definir rapidamente. Vamos chamar a função beta, ok? A função beta também se chama integral de Euler, né? Vamos anotar ela com bxy. Veja que o xy aqui, o x é positivo e y também é positivo, ok? A função beta, ou integral de Euler, define da seguinte forma: tem integral de 0 a 1, t elevado a x menos 1, vezes 1 menos t, y menos 1. Também, se vocês observam, é uma integral imprópria. Integral imprópria, né? Só que é do primeiro tipo, quando a função não é contínua, porque os limites de interação são limitados, 0 e 1, né? No entanto, por exemplo, aqui, se o x fala que é maior que 0, mas se x é igual a 1 meio, por exemplo, se é igual a 1 meio, o que acontece? Se é igual a 1 meio, você vai ter aqui expoente 1 meio. Aqui também vai ter, e y também vamos escolher 1 meio. Aqui também vai dar menos 1 meio, certo? Aqui vai ficar menos 1 meio, menos 1 meio. Ou seja, negativo. Vai ficar 1 sobre raiz quadrada de t vezes raiz quadrada de 1 menos t. Então, aí a integral vai ter dois problemas, tanto em 0 como em 1. Tá certo? Então, dependendo do x, se os dois x são maiores que 1, aí não vai ter nenhum problema contínuo no intervalo. Tá certo? Então, 0 e 1 se chamam pontos singulares. Obviamente, aqui eu já estou colocando o resultado pronto, né? Aqui, obviamente, precisa provar, mas vamos usar o pronto, né? O resultado pronto, existe uma ligação entre a função gama e a função beta. E essa ligação é muito interessante, né? E é fácil. Da função beta, você cai na função gama. Se facílimo, né? Por exemplo, a função beta, ou a integral de Euler, né? xy é igual a gama de x vezes gama de y sobre gama de x mais y. Essa aqui é a fórmula que relaciona a função beta com a função gama. E aqui vamos ver um caso particular. Se x e y são números naturais, por exemplo, x é igual a n e y é igual a m, então o resultado simplifica muito mais para a função beta, né? Por quê? Aqui você quer calcular beta de nm, vai ser igual a quê? Gama de n vezes gama de n vezes gama de m sobre gama de n mais m. Mas como n é natural e nós sabemos que o valor de gama de n vai ser igual a n menos 1 fatorial, gama de m menos 1 fatorial sobre gama de n mais m. Esse aqui vai ser n mais m menos 1 fatorial. Tá vendo aqui? Então, já fica fácil calcular essas integrais, desde que o x e o y sejam números naturais. Aí você consegue calcular. Por exemplo, aqui, vamos supor que o x seria 2, por exemplo, aqui, 2, né? Se x é igual a 2, nós teríamos aqui t, só t, né? Porque 2 menos 1 é 1, então dá t. E aqui, se x é igual a 3, por exemplo, aqui daria quadrado, seria 1 menos t ao quadrado. Certo? 1 menos t ao quadrado. Em princípio, é fácil calcular essa integral. Seria t vezes 1 menos t ao quadrado. Aí você pode multiplicar e desenvolver, né? Aí conta rapidinho. Mas, usando aqui a função gama, né? Lembrando que x é 2, como eu falei, né? Y é igual a 3. Como é 2, aqui vai ficar 1. Fatorial de 1 dá 1. O m igual a 3. 3 menos 1, 2. Fatorial de 2 dá 2. Então, no numerador teríamos 2. E no denominador?
2 más 3, 5. 5 menos 1, 4. Factorial de 4, ¿no? Entonces sería 2 sobre factorial de 4. 4 veces 3, 12. Sería 1 sobre 12. Entonces, la integral que está aquí sería 1 sobre 12. Si x es igual a 2 e y igual a 3. Entonces, ya permite más fácil calcular, ¿no? Si los argumentos son números naturales. ¿Ok? Então, vamos lá. Então. Veja, aqui no próximo exemplo, nós temos uma integral trigonométrica, né? Veja que aqui temos aqui o seno de alfa x, cosseno de beta x de x, né? Alfa aqui maior que menos 1 e beta maior que menos 1. Ok? E a integral vai de 0 até π meios. De 0 até π meios. Nós queremos expressar essa expressão aqui em termos da função gama. Certo? Nós queremos passar de uma integral trigonométrica para uma integral imprópria de segundo tipo, né? Uma função gama. Então, o que vamos fazer aqui, né? Vamos a fazer a seguinte mudança de variáveis. Muitas integrais, a questão de muitas integrais está em saber fazer a mudança de variáveis. A mudança de variáveis é uma ferramenta muito poderosa desde que você enxergue qual mudança de variáveis fazer, de tal forma para simplificar ou a integral ter um aspecto mais simples possível, né? E possa ser resolvido. Aqui, por exemplo, vamos fazer uma mudança de variáveis, que não é fácil ver, mas se você faz seno ao quadrado de x, por exemplo, né? Igual a t, então a nova variável vai ser t. Com essa nova variável que está aqui, você pode escrever, então, o t aqui vai ser igual, o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, o t é igual a seno ao quadrado de x ou 1 menos cosseno ao quadrado de x, concorda? Tá. Segue daqui, então, que cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos t. Ok? Só colocando em evidência cosseno ao quadrado de x vai ficar 1 menos t. Então, aqui você já tem seno ao quadrado de x igual a t e você tem 1 menos t igual ao cosseno ao quadrado de x. Também, né? Você pode fazer o quê? Se t é igual a seno ao quadrado de x, então seno de x igual a t 1 meio. Veja que por que quando você extrai a raiz quadrada é positivo? Porque aqui está no primeiro quadrante, 0 a π meios. E no primeiro quadrante o seno é positivo, né? Portanto, o t tem que ser positivo. Então, de aqui siga que o seno de x igual a t elevado a 1 meio. Ou, se você preferir, a raiz quadrada de t. Mas mais fácil é trabalhar com o plano exponencial. T igual a 1 meio. Ok? E também, extrai a raiz quadrada aqui. E você diz que cosseno de x igual a raiz quadrada de 1 menos t. Ou 1 menos t elevado a 1 meio. Ok? Tá. Então, veja que vamos a passar da variável x para a variável t. Então, nós precisamos saber diferencial de x. Então, para isso, o que vamos fazer, né? Aqui, vamos a calcular diferencial aqui. Calcula diferencial do lado esquerdo, vai ser diferencial de t. E calcula diferencial no segundo termo aqui. Vai ser diferencial de seno ao quadrado de x. Ou seja, derivada de seno ao quadrado de x, que vai ser igual a quanto? 2 vezes seno de x, vezes cosseno de x, e vezes diferencial de x. Tá aqui. Mas seno de x, o que foi seno de x? Seno de x foi t elevado a 1 meio. Está aqui. Foi aqui. Bueno. E cosseno de x, o que foi cosseno de x? Cosseno de x é 1 menos t elevado a 1 meio. Está aqui. Tudo certo? De aqui, fácil escrever diferencial de x igual diferencial de t sobre essa expressão que está aqui. Tá certo? O que está aqui. E agora vamos a fazer uma mudança de variável. Vamos a passar toda essa integral que está aqui agora para uma integral que depende de t. E, obviamente, também vai mudar os limites de integração. Veja como que vai mudar, né? Quando t é igual... Aliás, quando x é igual a 0, aqui, quando x é igual a 0, o que acontece com t? O t vai ser igual a 0. Por quê? Porque seno de 0 dá 0. Quando x é igual a π meios, o que vai acontecer com t? O x é igual a π meio, vai ficar seno de π meios, dá 1. 1 ao quadrado, 1. Portanto, t é igual a 1. Tá. Então, vamos ver na próxima. Tudo certo? Está aqui. Então, aqui uma mudança de variáveis. Aqui o t vai, então, de 0 a 1.
aqui no lugar de seno alfa de x, lembrando que o seno de x é igual a t elevado a 1 meio. E agora o seno alfa de x vai ser igual a quê? Vai ser t elevado a alfa meios. Tá vendo o que está aqui? Alfa meios. E aqui o cosseno de beta x. O cosseno de x tem esse aqui, está aqui, né? Agora aquele cosseno de beta. Você vai levar a beta. Vai ficar, então, cosseno de beta x vai ser igual a 1 menos t elevado a beta meios. Que está aqui. E aqui você substituiu diferencial de x. Diferencial de x já foi calculado aqui, tá vendo? Essa expressão que está aqui, você substitui. Deu essa que está aqui. E aqui vamos a simplificar mais ainda, né? Aqui vamos escrever 1 meio fora da integral, tá aqui. Aqui tem t alfa meios e aqui vai ter t 1 meio. Então você pode escrever assim, t alfa menos 1 sobre 2, aqui. E aqui tem 1 sobre t elevado a b meio sobre 1 menos t elevado a 1 meio. Aqui tem divisão de potência de bases iguais, né? Coloca a mesma base e subtrai. B meio menos 1 meio. Ficou esse aqui. Ok? Já facilitou bastante, né? Esse aqui já tem a cara da função beta. Não é? Se vocês vou voltar um pouquinho. Função beta está aqui. Tá vendo? XY aqui é a mesma coisa. T elevado a x menos 1 e 1 menos t elevado a y menos 1. Ok? Vamos a voltar então aqui. Pronto. Veja que a ideia é destacar menos 1 aqui e também menos 1 esse expoente aqui, está aqui, né? Então, reescrevendo esse alfa menos 1 meio, como sendo que alfa mais 1 meio menos 1. Essa expressão que está aqui é a mesma que essa que está aqui, se você desenvolve. Só que estamos destacando menos 1 porque é a forma da função beta, né? A mesma coisa aqui. Isso aqui vai ficar beta mais 1 meio e menos 1. Uma vez que coloco aqui, vamos usar a fórmula. Vou voltar novamente aqui. Vamos usar a relação. A função beta em função da função gama. Okay, vamos voltar. Aqui. Então, 1 meio aqui. Eu tenho aqui beta. Assim escrevendo aqui, vai ser aqui esse expoente aqui, alfa mais 1 meio. Está aqui. E de beta mais 1 meio. Está aqui. A partir daqui, então, vamos a usar a fórmula, né? 1 meio tem constante. Aqui vai ficar gama de alfa mais 1. Aqui. Vezes gama de beta mais 1 sobre 2. Sobre gama de a suma deles, né? Alfa mais beta sobre 2. E mais 1. Veja por que não para por aqui. Porque alfa e beta não necessariamente são números naturais, né? Aliás, se são números naturais, também não, nada impede que alfa mais 1 sobre 2, ele não pode ser natural. Pode ser uma fração, né? Ele seria natural se alfa fosse ímpar. Tanto alfa e beta fossem naturais ímpares, ali se daria para simplificar. Ok? Esse seria, então, a resposta seria esse aqui. Obviamente, não é a solução, simplesmente é uma parte da resposta. Então, nós colocamos essa integral aqui em função das funções gama, que era o que pediu, né? Em termos da função gama. Mas isso aqui não resolve o problema, né? Porque a gente precisa saber esse aqui. Esse aqui já é uma tarefa mais complicada, né? Mas foi isso que pediu o exemplo, o exercício. Tudo bem, pessoal? Essa manipulação, função gama, função beta. E para terminar, vamos ver um exemplo, ok? Aqui, por exemplo, como eu dizia, né? Se alfa e beta fossem números naturais ímpares, ali o resultado é imediato, tá certo? No nosso caso, aqui, nós queremos calcular a seguinte integral de 0 a π meio de seno de 7x vezes cosseno de 9x. Aqui o alfa para nós vai ser 7 e o beta vai ser 9. Então, nós já temos uma relação, tá vendo? Essa relação que está aqui vai ser igual a essa relação que está aqui. Aqui, como eu falei, fica fácil a fazer as contas se alfa e beta, além de serem naturais, fossem ímpares, que é o caso, né? Alfa 7 e beta 9. Aí vai ficar fácil, né?
Então, aqui, troca alfa por 7 e o beta por 9, vai ficar, então, 1 meio. Alfa, 7. 7 mais 1, 8. 8 sobre 2, 4. Gama de 4, vamos lembrar. E aqui, beta 9. 9 mais 1, 10. Sobre 2, 5. Então, seria gama de 4 vezes gama de 5. E aqui no denominador, alfa mais beta seria o quê? 7 mais 9, 16. 16 sobre 8. Aliás, 16 sobre 2, 8. 8 mais 1, 9. Então, teríamos o quê? 1 meio, gama de 4, gama de 5, sobre gama de 9. Ok? Estamos aqui. Chegamos aqui. E aqui, gama de 4 é igual a quê? 3 fatorial, né? Gama de 5, 4 fatorial. Gama de 9, 8 fatorial. Após as simplificações, fica 1 sobre 560. Então, essa integral é 1 sobre 560. Obviamente, essa integral é muito complicado fazer usando outros métodos. Então, isso aqui permitiu, facilitou em mais as contas, né? Então, vejam aqui. Com esse aqui, eu vou terminar a videoaula de hoje.